Bom dia, irmãos, aos quais eu ainda não cumprimentei. Uma alegria muito grande termos essa oportunidade de meditar, de considerar aquilo que a palavra de Deus fala sobre vocações. O primeiro domingo de setembro é o dia de vocações na nossa denominação. E nós tivemos um grande desafio, recebemos um grande desafio logo no início do nosso ministério, pastor Vanderlei e eu, e desde 1973 nos envolvemos com o ensino teológico. E essa foi uma experiência muito rica, muito fortalecedora para nós, para a nossa vida, mas também nos permitiu investir, como disse o cântico, que eu gosto também muito, na vida de muitas pessoas, sendo instrumento de Deus para essas vidas. Que privilégio quando nós podemos perceber, e hoje temos muitas alegrias nesse sentido, perceber quantos servos e servas do Senhor têm estado no campo, fazendo a sua obra, e que se prepararam ali naquele seminário, Seminário da Pedra de Guaratiba. E nós vamos, então, nessa manhã, pensar um pouquinho acerca do que é o chamado, né? Todos os crentes recebem um chamado, todos os crentes recebem uma missão, uma vocação. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas, e falou em todos os lugares. Lá em Marcos está registrado que ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso é uma ordem geral, mas há alguns a quem Deus comissiona de uma forma específica, aqueles que se dedicam ao estudo mais profundo da palavra, passam por um treinamento direcionado à liderança e à pregação, são os vocacionados para o ministério. Agora, como igreja, nós recebemos do Senhor uma ordem, e muitas vezes a igreja negligencia essa ordem de Jesus. Quando João 4,35 nós lemos: ergam os olhos, vejam os campos, estão maduros. Nós temos que considerar isso, e aí a seguir, lá em Mateus 9, 37, 38, Jesus diz: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos que pedir, é responsabilidade da igreja, orar: Senhor, envia obreiros, envia trabalhadores. Será que nós temos, como igreja, obedecido a essa ordem, pedindo que o Senhor vocacione obreiros para a sua seara? E o que é? O pastor Vanderlei chegou, ele estava foi fazer uma coleta de sangue para um exame. Bom dia a todos. Eles não respondem que estão sem esse microfone. Então, vamos pensar o que é um vocacionado. Como o vocacionado pode cumprir sua missão? Quais as lutas que ele enfrenta? Enfrenta muitas. Quem está nesse momento desenvolvendo o seu estudo no seminário deve perceber isso. Às vezes é uma incompreensão, às vezes são conflitos quanto a renúncias que têm que ser feitas, problemas financeiros para levar a sua vida, estudar, comprar livros e tudo mais, né? Há várias adaptações que desgastam, há muitas cobranças externas e internas. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que quando me comprometi a estudar no seminário, eu estou obedecendo à voz do Senhor? Às vezes dá vontade de desistir, porque são muitas pressões. E nós vamos pensar sobre um jovem vocacionado essa manhã. Vamos pensar sobre João Marcos. E há o primeiro registro dele lá em Atos 12, 25, quando a palavra do Senhor diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé quando eles voltaram lá da Antioquia, indo para Jerusalém. E João Marcos, ele se mostrou um rapaz corajoso, ele teve uma disposição, porque ele sabia dos problemas, ele já via alguma coisa, ele tinha um contexto familiar favorável, é verdade. A sua mãe, Maria, recebia a igreja na sua casa, né?
Quando Pedro foi libertado da prisão, ele se dirigiu para a casa de Maria, mãe de João Marcos, porque ali a igreja estava reunida em oração. Então, ele cresceu num contexto favorável a esse compromisso com a obra. Mas quando ele acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, será que Marcos demonstrou disposição ou foi só um espírito aventureiro? Foi só uma vontade de aproveitar aquelas experiências junto com obreiros tão destacados? Às vezes existe uma ideia meio romântica acerca da vocação. A Keila mencionou isso naquele primeiro motivo de oração. Alguns são envolvidos por um contexto e dizem, eu quero, mas será que realmente foi um chamado do Senhor? Qual teria sido o motivo da desistência de João Marcos? Será que ele teve medo? Será que era só por causa de um entusiasmo passageiro? Teve alguma decepção? Às vezes a pessoa ainda não está bem amadurecida e leva aquele choque. Ou será que o seu contexto, o seu compromisso com Deus não era tão firme, tão seguro, tão amadurecido? O resultado dessa atitude, quando Paulo decidiu fazer a segunda viagem e disse para Barnabé, eu não quero que João Marcos nos acompanhe. Será que essa desaprovação de Paulo foi assim prejudicial para João Marcos? Ao contrário de Paulo, Barnabé o acolheu. Barnabé disse, não, eu vou levar João Marcos comigo. E foi com ele para Chipre, enquanto Paulo e Silas se deslocavam para a Ásia. E aí nós pensamos, o início do ministério pode ser custoso. Há fraquezas, mas há duas perspectivas que nós não podemos nos esquecer. Da parte de Deus existe a vontade e o poder de restaurar o homem. Esse jovem vocacionado teve fraquezas no princípio, mas recebeu da parte de Deus a oportunidade para ser restaurado. E o que cabia a João Marcos fazer? Dispor-se a ser restaurado pelo Senhor. Não abandonar as coisas, não abandonar aquele sentimento, mas também uma convicção. Eu quero servir ao Senhor. E por causa disso, João Marcos, nós vamos ver mais adiante, daqui a um pouco, ele teve que enfrentar com honestidade e coração humilde, ensinável, aquilo que aquele contexto, aquela experiência podia trazer para ele. Irmãos, muitas vezes os vocacionados se abatem, quase que desistem, mas é preciso que nós estejamos com eles mostrando a necessidade de uma avaliação. Por que isso aconteceu? O que me levou a recuar? Isso não é só para o vocacionado, às vezes nós mesmos, não é? Temos experiências que queremos recuar, queremos desistir, queremos desanimar. E é preciso chegar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, o que em tudo isso o Senhor pode trabalhar em mim? Através de tudo isso, como o Senhor pode trabalhar em mim? E cabe à igreja e aos líderes terem prudência no julgamento. Às vezes nós somos muito radicais. Ele teve só um fogo de palha e não é nada que se deva considerar ou em quem se deva investir. Não, é preciso ter prudência no julgamento. É preciso avaliar com justiça e com misericórdia. As duas coisas. Não significa que João Marcos não estivesse errado. Ele errou. Em algum momento, ele criou uma situação que fez com que Paulo dissesse, não quero mais que ele esteja conosco. João Marcos tinha que agir nessa autoavaliação, mas a igreja tem que agir, os líderes têm que agir para orientar
com justiça, dizer a verdade, mas com misericórdia. E essa história termina bem, né? Porque, apesar dele ter fraquezas no princípio, ele revelou e pôde usufruir vitórias no decorrer e no final do seu ministério. A Bíblia passa um bom tempo sem mencionar João Marcos. Ele vai reaparecer lá nas cartas de Paulo, em Colossenses 4:10, a menção do seu nome, Paulo se refere a ele. Filemão, no verso 24, ele também é mencionado como um obreiro útil. Em 2 Timóteo 4:11, Paulo diz assim: me traz o João Marcos porque ele me é útil para o ministério. Vejam que interessante essa menção preciosa de João Marcos feita por Paulo. O apóstolo, nesse versículo, nessa menção, ele mostra humildade, não é? Com relação a João Marcos. Nem sempre as pessoas são humildes para reconhecer que fizeram uma avaliação, mas não foi muito adequada. E ele age com justiça, trazendo a João Marcos aquele destaque. João Marcos também aparece na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. E ali ele é chamado por Pedro de filho, indicando a proximidade que havia entre eles. É provável até que João Marcos tenha sido levado a um compromisso com o Senhor através de Pedro, sendo seu filho na fé. E João Marcos foi o parceiro de Pedro na escrita do segundo evangelho. Vejam quantas coisas maravilhosas Deus realizou através desse que aparentemente não tinha esperança no ministério. E a gente se pergunta, quem é que ajudou na recuperação de João Marcos? Eu creio que várias pessoas, várias circunstâncias, várias experiências. Mas nós podemos destacar nessa caminhada de João Marcos rumo a um compromisso sério e duradouro com a obra, como um vocacionado, podemos destacar a compreensão de Barnabé. Eu acho que naquele momento crítico, Barnabé foi fundamental. A parceria e o apoio de Pedro também, que deve ter sido um instrumento de Deus. Mas também, irmãos, a firmeza e a repreensão de Paulo. Porque quando há um problema, nós não podemos passar a mão na cabeça. Nós não podemos ser condescendentes. Nós temos que buscar sabedoria e discernimento para ajudar, sem paternalismo, sem condescendência, como eu disse. Porque o processo de uma recuperação verdadeira não pode estar dissociado de justiça e verdade, de coerência e transparência, conforme a ação de Deus no próprio homem. Deus faz isso conosco. Deus não nos alivia, o Espírito Santo nos mostra aquilo que precisa ser mudado. Ao longo dos anos em que nós trabalhamos com o seminário, e em muito tempo, 12 anos, nós moramos na Pedra de Guaratiba, né? E cuidamos depois daqueles alunos que moravam lá conosco. Muitas vezes tivemos que confrontar, muitas vezes tivemos que advertir. E damos graças a Deus porque foram procedimentos, vamos usar assim o termo, que trouxeram resgate de algo precioso no coração daqueles que eram alvo do nosso aconselhamento, do nosso desafio, da nossa exortação. É preciso orar pelos vocacionados? Sim, Jesus nos manda fazer isso. Senhor, levanta trabalhadores, cuida daqueles que estão no seminário, dá, como Keila destacou, sabedoria aos professores para que compartilhem a tua verdade. Isso é importante, considerar o valor do vocacionado, ajudar com amor e firmeza nas suas fraquezas, mas também apoiar
e incentivá-los nas realizações que eles cumprem. Às vezes a primeira pregação não é lá aquelas coisas, né? O pastor Vanderly sempre conta que a primeira pregação que ele fez lá em agronomia, e era o pastor Gerson Costa, o pastor que estava sendo seu tutor lá na igreja, ele escreveu palavra por palavra e leu aquela mensagem. E quando terminou de ler, ele sentou. Tinha sido um tempo tão pequeno que o pastor Gerson teve que fazer um complemento na mensagem. Isso foi há 56 anos atrás, foi em 1966 que ele foi, quase isso, né? Um pouquinho mais, que ele foi para o seminário. Então, imaginem se o pastor Gerson dissesse assim, esse rapaz não tem futuro, não. Pregou tão rapidinho e já terminou. No entanto, houve investimento, houve oração, houve oportunidades para que houvesse um crescimento, não é? Quantas coisas nós cometemos, e estou vendo aqui muitos colegas, muitos que passaram pelo seminário, quantas falhas nós cometemos ainda novos no seminário, depois no começo do ministério, e Deus teve misericórdia, nos mandou Paulos para nos exortar e talvez repreender, e nos mandou Barnabés, Pedros, para que nós pudéssemos prosseguir, mesmo em meio às nossas fraquezas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que nós possamos nos revestir dessa responsabilidade de investir nos vocacionados que o Senhor tem colocado para se prepararem para a obra do Senhor. Amém. Que seja assim na nossa vida.